Bom dia. Primeiro agradecer, né, a gente tem aqui da turma do Quintal a Elis, né, algumas mães se colocaram que não vão poder participar por algumas demandas da rotina com as crianças e também com reuniões do trabalho, né, então nós vamos disponibilizar, gravar a conversa, né, para depois compartilhar no grupo, né. Então, agradecer, Elis, porque você aceitou o nosso convite do nosso primeiro Papo de Quintal. Igualmente, agradecer a Monique, nossa convidada aí de estreia, a nutricionista da DEDIC, né, Monique Trali, que de prontidão abraçou a ideia de conversar um pouquinho com a gente sobre seletividade alimentar. Esse tema, nós pensamos nesse tema relembrando muito da nossa experiência na creche com as crianças dessa faixa etária de 2 anos, né? As recusas e o desinteresse por alguns alimentos que nos pareceram assim, intensificar nessa faixa etária, né? Que é do grupo da turma do Quintal, que estão completando 2 anos agora, né? Então, por isso também a gente se coloca como aprendiz nessa conversa, de entender um pouco, né, o que seria isso dentro de uma rotina de creche e para as famílias agora, né, nesse tempo em casa, né, nesse tempo aí de isolamento, da pandemia, o que surgiu aí, né, em relação a esse tema. Então, obrigada, eu passo a palavra. Aí eu não sei se a Elis tiver alguma pergunta, se ela pode abrir o que você prefere, Monique, se ela já pode ir tirando, se ela escreve no chat, aí eu fico atenta aqui. Não, sim, primeiramente, bom dia, Elis, mais uma vez, obrigada pela sua presença, e obrigada, meninas, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é tão, né, solicitado, porque é uma coisa que acontece, chegou aí perto de 1 ano e meio, 2 anos, a gente chega na fase que a criança começa a ter resistência, né, apresenta essa seletividade alimentar. Aí sim, eu gosto de ter esse diálogo, porque é uma coisa necessária os pais trazerem, né, as questões para a gente discutir, porque embora sejam todas as crianças, né, 90, vamos colocar assim, 95% das crianças, pela experiência mesmo que eu estou tendo na DEDIC, apresentam essa seletividade alimentar por volta dessa idade, e na verdade não acontece na DEDIC, tá, gente? Acontece com todas as crianças, porque eu primeiramente gosto de colocar para os pais que isso é muito natural. Começar a conversa nesse sentido, né? Para que a gente primeiro acalme, né, os nossos corações, de que essa é uma fase que estava para chegar, e chegou, né? Que a criança, o que acontece? Ela tem uma queda na velocidade do crescimento natural, por volta de 2 anos de idade, quando ela muda de fase, ela já não está mais na fase de crescimento acelerado que vinha acontecendo desde o nascimento. Então, essa demanda por nutrientes vai cair, o corpo não vai precisar mais tanto quanto estava precisando. Agora ela é uma criança que se enquadra na faixa etária de pré-escolar, né? Que vai se estender ali até os 5,5, 6 anos de idade. Então ela vai mesmo ter durante todo esse período uma resistência, falar mais não querer, e nem por isso a gente tem que deixar de ofertar, de insistir e de tentar tratar essa situação e esse momento com a maior naturalidade, porque a ansiedade dos pais, né, influenciam muito nesse comportamento alimentar, né, porque a criança ela vê o poder que ela tem nessa ansiedade, nessa angústia que os pais têm. Então, eu gostaria muito de começar a conversa com esse diálogo, com esse discurso,
para que, né, os corações se acalmem e a gente possa ter uma conversa leve e que vocês tragam para mim as questões, né? Porque tem a criança que não aceita esse tipo, tem a criança que já tem outra questão, né? Eu tive muitas crianças aí com o intestino preso, porque adicionou algum alimento que talvez poderia... Então, assim, são muitas particularidades, né? E eu gostaria de abrir a palavra para vocês, passar a palavra para vocês, e a gente vai trabalhando as questões individuais que acabam ajudando o coletivo, né? Então, eu passo para vocês a palavra e estou aqui escutando, tá bom? Aproveitar para dar bom dia para a Gabi, mãe do Bernardo. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Se vocês quiserem, então, começar falando um pouquinho, não sei como, né, que tá a alimentação aí na casa de vocês, já começou, não sei, né, a aparecer alguma restrição, alguma coisa aí que as crianças comiam, agora não querer, às vezes, comer mais, tem alguma questão aí, Elis, Gabi, se vocês quiserem se colocar, senão a Monique pode ir também ir tocando, tá? Mas sintam-se à vontade aí. Ou se vocês quiserem também, não sei se a Monique vai falando, se vocês quiserem usando o chat e fazendo perguntas, às vezes ou tá difícil de abrir o microfone ou não querem, tanto faz. Se vocês quiserem ir escrevendo também, a gente vai mediando aí nesse processo. Bom, eu tô aqui, gente. Qualquer questão que vocês, né, se sentirem à vontade de perguntar, podem ir perguntando. Mas bom, foi o tema levantado para a nossa conversa de hoje, que é a seletividade alimentar. E como eu já coloquei aqui, a seletividade alimentar começa a acontecer por volta de 2 anos. Eu digo por volta de 2 anos, que tem crianças que com 1 ano e meio já começam a ficar bem seletivas, e a grande maioria são com os alimentos que a gente mais deseja que eles comam, que são os ricos em vitaminas e minerais, os nossos legumes. Aí a aceitação é maior com as frutas, porque são os alimentos mais doces, mais fáceis de aceitar, né? Então, o que a gente trabalha nesse sentido? Meu filho, ele não está aceitando mais nada que é verde, isso é muito comum acontecer, tá? Os alimentos mais... Que assim, gente, vamos falar bem, né, abertamente, não tem aquele sabor acentuado. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido de dar vida àqueles alimentos, né? Sempre colocar muitos temperos, não carregar no sal sempre, né? Isso não é só para a população infantil, para a população em geral, que a gente sabe que no Brasil, né, a gente sabe, né? Eu estou aqui falando para vocês, no Brasil, gente, a gente consome o dobro de sódio do que é indicado para o consumo humano. Então, não carregar no sal, porque a gente sabe que o sal é palatável, às vezes, né, ajuda a criança a aceitar mais o alimento. Isso acontece com o quê, gente? Com os produtos industrializados, né? Os produtos industrializados são mais aceitos porque eles têm uma carga elevada de aditivos alimentares, sódio, que acabam viciando mesmo, tanto pessoas, quanto adultos, quanto crianças, e aí a criança acaba ficando, né, tendenciosa para escolher, para preferir aquele alimento. Então, por isso que a gente fala, gente, não vamos ofertar, né? Porque às vezes nessa fase de desespero, né? Porque é desespero mesmo. A mãe e o pai sentem desespero. Ele fala, meu filho passou o dia e comeu um pratinho 2 colheradas de arroz, uma fruta, como é que vive? Mas vive, porque forçando. A demanda por nutrientes nessa fase cai, porque a velocidade de alimento, a velocidade de crescimento, me desculpe, cai, então a criança ela não vai mais precisar tanto. E a gente tem que se acalmar nesse sentido, porque a criança ela tem muita capacidade de se saciar ou de sentir fome com naturalidade. Ela não vai comer por gula,
Ah, mas tem a criança que é obesa, não tem, que ganha peso, né? Mas isso já está relacionado a outros fatores, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença e é multifatorial. Tem a questão da genética, mas tem também a questão do comportamento alimentar, da escolha alimentar, dos hábitos que vêm da família, e que a gente trabalha nesse sentido de mudar o hábito como um todo ali, mas a obesidade está muito relacionada com o tipo de alimento que a criança come, que mais uma vez eu vou reforçar aqui, que são os industrializados, né? Os industrializados têm todos esses aditivos que fazem a criança querer. Ó, tem uma perguntinha aqui, vamos desviar só um minutinho, aí eles mandou. Meu filho aceita bem os alimentos, mas está na fase, mas esta fase pode durar até que idade? Ele pode ficar mais seletivo? Legal. Então, Elis, como eu coloquei aqui, tem criança que começa por volta de 1 ano e meio, tem criança que começa já bem marcado nos 2, e tem criança que apresenta isso de uma forma bem leve. É comum a seletividade alimentar. Coloquei aqui no início, a gente fez, né? Eu fiz aqui chutei um número, vai 95%, porque é muito comum acontecer. É muito comum da criança chegar nessa fase aí e começar a falar, não quero já. Aí você fala, poxa, mas comia tudo, era uma gracinha, colocava no prato, aceitava tudo e era uma benção, eu tirava foto, mostrava para a família, parou, que triste. Isso é natural por conta principalmente da demanda, o corpo não precisa mais tanto, e a criança começa a rejeitar. Fora toda a curiosidade, a fase que aprende a falar não, né, a personalidade já começa a aparecer mais. Então, assim, isso é né, mais uma vez, multifatorial. Então, pode ser que sim, que o seu filho não tenha tanto, né? Que bom para você, que bom, né, para vocês aí em casa que não vão sofrer. E eu digo sofrer, gente, porque é uma agonia, né? É uma agonia que os pais têm porque acham que a criança não está comendo. Mas sim, Elis, reforçando a sua pergunta, depende muito, é normal acontecer, mas depende da individualidade da criança, e eu não posso te falar, ele vai ficar mais seletivo, ou então te falar, não, então se é assim, ele não vai ficar. Vamos acompanhando, continua sempre, gente, independente da criança estar aceitando ou não, estar comendo ou não, continua oferecendo como se nada tivesse acontecido, aquele prato completo, com cereal, leguminosa, né, lê-se arroz, feijão, uma proteína animal, se a criança não come carne, um ovo, se a criança não come ovo, os alimentos vegetais que são ricos em proteína, e fazendo aquele prato completo, sempre com uns 2 tipos de legume, os vegetais, para a criança não perder este contato e este hábito, porque mesmo ela não comendo, ela está construindo este hábito alimentar junto com a família, entendeu? Poxa, mas eu coloco no prato, ele não vai comer. Não importa, continue colocando no pratinho, continue comendo com ele também aquele mesmo prato, porque a orientação é que a criança coma a alimentação da família, tá? Não tem que fazer nada separado para a criança. Ah, ele gosta de purezinho de batata, aí todo mundo vai comer arroz, feijão e a criança o purê. Aí você já está fazendo totalmente assim, especificando a comida dele, como se ele tivesse direito, vamos colocar assim, a comer diferente, né? Aí depois não adianta querer que a criança chegue num ambiente diferente, como por exemplo na creche, e que ela coma todos os alimentos que vão estar ali igual a todas as crianças. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Vamos colocar naquela, a gente vamos fingir demência, por mais que seja difícil, e fazer o prato bonitinho ali, do jeito que a criança, né? Eu vou fazer a plena, nada está acontecendo, mas tem, gente. Tem sim, a gente não pode negar que tem aquela angústia, aquela ansiedade dos pais. E às vezes é difícil, a gente acaba transferindo isso para a criança. Aí vem aquelas combinações. Não, come esse prato, come esse legume, que aí você vai ver aquele programa, então você vai ganhar aquele brinquedo. Isso é extremamente ruim para o desenvolvimento alimentar da criança, porque ela começa a criar ainda né, um sentimento mais ainda ruim com aquele, não só com o alimento, mas com aquele momento da alimentação, né? E isso vai transferindo para todo o desenvolvimento dela,
e vai fazendo com que ela fique, sabe, quando a gente fala o paladar infantil, né? O paladar infantil que só aceita aquele tipo, ou então aquela coisa, aquele alimento só se ele for adoçado. É o paladar infantil, porque a gente não deu a possibilidade da criança amadurecer, né? De falar, olha, isso não é forçar, é colocar, você vai oferecer. Quem vai decidir se vai comer, o quanto vai comer, é ela. Né, gente? A gente sabe que às vezes a gente não foi criada assim, né? Muitas vezes eu nunca dei muito trabalho para comer, mas, por exemplo, a minha irmã já dava mais trabalho e meus avós não deixavam sair da mesa enquanto não comia. E isso é muito ruim, porque você vai criando toda uma hostilidade ali, né? Um ambiente hostil da alimentação, que tem que ser prazeroso, que tem que ser um momento de socializar ali com a família, né? Principalmente agora que nós estamos mais juntos em casa. Né? Então, assim, eu gosto muito de tocar nesse ponto, porque tem muitos pais que trazem para mim. Uma vez uma mãe colocou: o meu marido ele faz chantagem com meu filho. Né? Aí eu mostrei para ela 2 artigos, mandei, porque ela falou: comentei que eu tinha lido e tal. Ela falou: manda para mim, assim, uma coisa mais acessível. Sim, super didático, falando da associação desse ambiente hostil, né, dos pais ficarem querendo trocas, ou então chantagem emocional dos próprios pais para a criança comer, e essa ligação do desenvolvimento de distúrbios alimentares na fase da adolescência, né, anorexia nervosa, bulimia, gente, tem essa associação, porque a criança ela vai criando uma relação muito complicada com o alimento, né, como se aquilo fosse um desafio para ela. Né? E aí vai, né? Chega na fase da adolescência, tem distúrbio de imagem, principalmente com as meninas, né? Que se olham no espelho, principalmente agora, gente, com essa mídia abusiva de o corpo perfeito. Nossa, pensa, é um turbilhão de informações, olha até onde a gente vai parar. E voltando, tudo começa aqui, né? Quando eles são pequenos, quando eles estão aprendendo. Então, assim, o grande conselho que eu deixo aqui é: vamos acalmar o coração. Está acontecendo, mas é como se não estivesse. Continua oferecendo nos lanches as frutas, castanhas, coisas os mais naturais, né? O alimento mais natural possível. Vamos descascar mais, desembrulhar menos, né? Chegou nos 2 anos, já pode consumir os alimentos adoçados artificialmente, né? Que é adoçado artificialmente, gente? Não é produto industrializado. É quando a gente coloca um açúcar num bolo, né? Não é a fruta é adoçada naturalmente. A banana tem o açúcar da fruta, né? Mas aí quando a gente faz um bolo e coloca um açúcar ali, se adoçou artificialmente. Então, aos 2 anos já pode ter contato com os adoçantes adicionados, né? Não adoçante artificial. Isso eu não indico nem para adulto. Aí você coloca açúcar, o mais natural possível, o açúcar de coco, o açúcar demerara, que é mais cristalizado, evitar o açúcar refinado, né? Que ela vai acabar tendo contato com isso quando, se Deus quiser passar essa pandemia e ela for numa festinha e tiver um brigadeiro, e tiver beleza, mas que não seja hábito da casa, tá? Tem também o açúcar mascavo, que é rico em ferro, em potássio. Então, assim, tentar trabalhar com esses alimentos em casa para que isso seja o formador do hábito alimentar, né? Das nossas crianças dentro de casa. E eu tô aqui igual a tagarela, gente. Se alguém tiver alguma pergunta. Monique, eu acho que vai muito daquilo que você tem acessível, né, dentro de casa. Então, tentar não ter, às vezes, porque a criança não vai ficar falando que ela quer aquela outra coisa se ela sabe que dentro de casa não tem, né? Então, se você procura ter, às vezes, os alimentos... É difícil, gente. Eu tô falando que eu tenho aqui em casa também a criança, né? Mas, às vezes, você fala... Ela não vai pedir uma coisa que ela sabe que não tem. Normalmente, ela dizer que não quer comer aquilo e quer o outro, é porque ela sabe que o outro tá lá dentro de casa e ela quer aquele, né? Então, acho que uma luta e um esforço nosso também é não ter algumas coisas para que essas coisas não virem hábito, né? E o que eu falei, eu falo começando aqui dentro da minha casa mesmo, né? Monique, acho que assim, ninguém gosta de tudo, né? A gente, nem como adulto, acho que tem as questões, assim, de preferências de paladar, né? Eu acho que
a distorção aí na questão da seletividade, que a gente pode contribuir ou não nisso, é não aumentar muito essa lista de desgostos, vamos dizer assim, né? Ninguém é obrigado, acho que a gente sempre, todo mundo tem uma coisa que não goste, né? Um ou outro alimento. Que eu acho que a gente tem que se esforçar, não sei, é para que essa lista não fique imensa, assim, da criança dizendo como isso, como aquilo, como aquele outro, como... Chega mais velha dizendo que tem um monte de restrições, né? Sim, Fer, isso daí que você colocou primeiro, né, da dispensa, de que a criança vai pedir o que tem, que ela sabe que tem. Primeiro que a gente sabe que não é a criança que vai ao mercado e coloca os alimentos dentro de casa. Então, isso não é importante, isso é essencial você não ter isso em casa para não oferecer para a criança, porque daí ela não vai ter conhecimento disso. Aí fala, mas uma hora ela vai chegar na casa do colega, vai ter, ela vai chegar... Tá, mas isso não vai determinar o hábito alimentar dela. O hábito alimentar é o que está em casa. Gente, leva isso para a vida. O hábito alimentar é o que está em casa. É o que é oferecido em casa, tá? Agora nessa lista de não predileções, né? É o que eu estava falando do paladar infantil. Sabe aquela criança não, aquele adulto que não gosta daquilo, fala, nossa, pessoa complicada para comer. É aquela criança que, no momento de seletividade, os pais iam excluindo tudo. Não gosta, não dá, não gosta, não dá. Gente, a gente tem que trabalhar assim com as crianças. Tem que experimentar 20 vezes. Nossa, 20 vezes não é muita coisa? É um exagero 20 vezes, mas não é porque a criança fala não gosto que você não vai dar. Oferece de novo, dali umas 2 semanas. Não é ficar insistindo, senão a criança vai pegar ojeriza, né, daquilo. Mas não gosta de brócolis. Ok. Dali uma semana coloca num omelete, dali outra semana numa tortinha, sabe? Vai colocando, não deixa de ofertar. Porque como a Fernanda falou, tem coisas que a gente não gosta, mas não gostar de uma lista de coisas não é uma coisa normal, não é mesmo, gente, não gostar de um monte de coisa. É porque a gente é confortável nesse momento de desenvolvimento da criança comer só aquilo que ela quer. Se você aprende, ensina ela a tomar uma mamadeira com achocolatado, gente, é leite, é doce, é mamar, é gostoso, é rapidinho. É isso que ela vai querer no lugar do almoço, do jantar e de tudo, porque vai encher a barriguinha, vai dar energia, né? Mas cadê os nutrientes? Né? Cadê o ferro? Cadê a vitamina A? Cadê a fibra? Cadê? Uma hora essa criança vai apresentar um distúrbio por conta dessa monotonia alimentar, com só carboidrato, com só açúcar, índice, pico de glicemia, e aí todos esses problemas de idoso, adulto, que não é saudável, em criança. Então, a gente tem que se esforçar nesse sentido, né? É um trabalhinho que a gente tem. A gente não fingir que não está acontecendo nada. Não, vamos continuar. É o prato, é o arroz, é o feijão, é o legume. Porque a criança, ela vai sentir fome, ela vai ter que comer. Pouco ou muito, não sabemos. É da individualidade de cada um. Mas alguma coisa ela vai comer. Tem outra questão aqui, da Gabi. Bernardo come super bem. Tem dia que adora brócolis, tem dia que nem chega perto, tá vendo, gente? Já conheceu bolacha? Essas coisas a gente, né? Outro dia tinha uma mãe falando que a avó deu um hambúrguer industrializado, pensa, um alimento cheio de aditivo. Aí a criança ficava pedindo, não, eu quero hambúrguer. Aí ela foi lá e fez, comprou a carne, e falou, olha o hambúrguer. Aí a criança comeu, aí falou, da vovó é diferente. Claro que é diferente, gente. Não tem como a gente brigar com alimento industrializado. Porque tem aditivos ali da indústria, né? Que são excesso de sal, excesso de tudo. Então, vai conhecer, graças ao vovô, a vovó, ao tio, a madrinha, a dinda, né? Vai conhecer, mas se eles não moram com você, não vão formar o hábito alimentar da criança, tá? Mas é isso, ó, adora brócolis, mas tem dia que não quer. Aí você não vai ficar, nossa, mas por que você adora, você gosta? A criança vai sentir aquele desespero e ela às vezes vai se dar conta que ela pode usar aquilo para chantagear. A criança, nessa fase dos 2 anos, isso começa a acontecer. Tá? E isso só piora a inapetência. A inapetência é a falta de apetite, a seletividade, a negação ao alimento. Então,
Ah, não quer brócolis hoje? Que pena, tá tão gostoso, vou comer. E nada aconteceu. E vamos aí a vida que segue. E logo, logo eles vão estar ali perto do estirão da adolescência, comendo um boi inteiro e vai estar tudo certo. Alguém tem mais alguma questão para colocar nesse sentido? Eu acho que deve estar tudo bem aqui, né? Turma do Quintal come, que é uma beleza, pelo visto. Que bom! Muito bom. Eu queria essas crianças na creche comendo, que é a coisa mais gostosa ver eles comerem, né? É que eu acho que é difícil, assim, não sei, eu vejo a escola, né, a creche ajuda muito nesse processo. Eu falo, quando eles são muito pequenininhos, super ajuda a gente que é mãe na introdução alimentar, porque querendo ou não, eles fazem as principais refeições na creche, então super ajuda, reconheço, assim. E nessa fase da pandemia também, né, gente? Porque você fica em casa, tem dia que você já tá sem criatividade, aí você não sabe mais o que oferece, e parece que a criança vai ficando, parece que tá sempre a mesma coisa, então parece que a criança começa a dizer que não quer mais aquilo, ela não quer, ela come, mas parece que não quer mais aqueles que você tem em casa. Não, não é fácil, não. Eu não sei se, né, as outras mães aí às vezes estão passando por isso, da gente ficar esse tempo todo assim dentro de casa e tudo mais. Então, a gente tem N demandas dentro de casa e ainda tem que pensar qual vai ser o lanchinho, qual vai ser o almoço, qual vai ser a janta. É difícil, é difícil. É difícil pensar até na nossa comida do dia a dia, né? Ai, o que eu vou fazer de almoço hoje? Nossa, e a janta? E tal, porque a gente em casa, a gente tem que se virar, né, gente? Na creche também, eu fiquei um mês fisicamente só lá, mas eu comia a comidinha das crianças, a comida da criança você tem que provar, você acaba comendo, depois você não quer almoçar, enfim, aí você não tem que pensar, ficar pensando. E é uma energia que a gente gasta, porque a gente quer dar o melhor à nossa família, aos nossos filhos, né? Não é simplesmente fazer qualquer coisa, não, tem que ter o arroz, tem que ter o feijão, a saladinha, o que vai ter de legume, né? O que vai ter de colorido ali, né? Porque fazer com carinho demanda energia, mas tem que ser uma coisa gostosa, uma coisa, né? Um ambiente, assim, que é feito com leveza. Nesse sentido, nessa idade aí de 2 anos, é muito legal você levar a criança para a cozinha e mandar ela fazer alguma coisinha, alguma atividade, sabe? Ah, o brócolis, por exemplo, do Bernardo, ele não gosta de brócolis, dá lá o brócolis inteiro, faz ele soltar as arvorezinhas, né? Porque a criança não vai pegar em faca em nada com essa idade, mas assim, coisas que dá para a gente demandar, né? Que dá para a gente fazer, pedir para eles fazerem, para eles se sentirem participativos, né? Para eles se sentirem autores daquela produção. Isso melhora muito essa aceitação. Porque por mais que às vezes eles não estejam a fim de comer, como ele colocou a mãozinha naquilo e você está falando que ele que fez, ele vai experimentar, né? Isso é legal fazer com os alimentos que eles estão mais. Ai, nossa, não está comendo feijão. Faz escolher as bolinhas do feijão, né? Coloca no fogo, mostra para ele, vai cozinhar. Faz ele colocar uma pitadinha de sal, faz ele provar, põe no pratinho. E assim vai, gente. A criança acha que aquilo é o máximo, né? Que ela está participando, isso vai formando o hábito alimentar dela, e na vida adulta ela enxerga como é importante aquilo, né? Cozinhar, fazer a comida para o pessoal da casa. Então, assim, a gente não está na creche fazendo as culinárias com as crianças, mas podemos fazer em casa com os pais, né? Com os pais, com os tios. Fala pro vovô fazer, Gabi, fala pro vovô fazer bolachinha com o Bernardo. Duvido que vai querer dar bolachinha, já que tiver que fazer, né? Mas, assim, coisas que podemos fazer, receitas que a gente disponibiliza, já mandei vários, nem sei para quantas turmas mandei, posso até estar mandando receita repetida, porque o pessoal vai me pedindo, eu vou mandando. Monique, dá umas dicas aí de lanchinhos, coisas assim que a gente pode oferecer para as crianças, se às vezes no ou café da manhã, ou lanchinho da tarde, assim, que a gente possa oferecer em substituição, tal, né? De não tentar oferecer as coisas mais legais e às vezes um pouquinho diferente. Bom, café da manhã, os lanches, né? Café da manhã é uma refeição tão importante quanto o almoço e jantar. É a primeira refeição do dia, porém, gente, não já começa, né? Ai, meu filho não quer comer de manhã. Tem gente que não come de manhã.
Vamos lembrar sempre da individualidade. Não vamos deixar de oferecer aquele alimento, tá? Olha, tá aqui, não quer? Não quer? Aí você vai vendo com o tempo que a criança vai crescendo que ela não quer comer mesmo de manhã. Pode falar, Milena. Rony, eu ia até perguntar em relação a isso, que sobre a questão da rigidez, né, da rotina e dos horários, até que ponto a gente pode tanto estar sensível a isso, né, entender como que a criança tem as suas preferências de apetite, como que a gente pode flexibilizar, até que ponto Até que ponto é saudável para a isso. criança entrar na rotina dos pais. Então, como eu falei, né? Tem que ser tudo feito de uma forma bem leve, sem estresse, sem briga. É claro que a gente espera que a criança acorde e sente na mesa do café da manhã para comer com os pais, coma na hora do almoço. Mas isso às vezes não acontece. Às vezes não, gente. É muito comum não acontecer. Porque a criança vai falar: não tô com fome agora. Mas agora é hora do almoço, temos que almoçar. Gente, tem que ter essa rotina, tem que ter, é importante. Criança gosta de rotina, mas ela tem as suas particularidades. Mas se ela não quer comer, não é agora é a hora do almoço, deixa. A hora que ela sente fome ali, 2, 3 horas da tarde, dá o pratinho de comida para ela. É esse o meu conselho, porque às vezes ela tá querendo não comer, porque depois da tarde ela vai comer outra coisa. Então negocia, ok, você não vai comer esse pratinho agora, mas na hora que tiver fome, legal, a gente come, sem problema, você vai comer o seu pratinho de comida, né? Porque para ela entender que às vezes é melhor sentar na hora do almoço, naquele momento, para comer o que ela tiver afim, do que depois, às 2, 3 horas da tarde, comer aquele pratinho de comida, tá? Mas o meu conselho nesse sentido é de que tenha essa rotina, que a mesa seja posta, que as pessoas sentem para comer, e que se a criança não quer comer, o pessoal come, e que fique claro que ela vai comer depois. Às vezes, naquele momento, ela, no meio do horário, ela decide, então vem ali no meio, quando tá todo mundo acabando, ela decide, não é isso que acontece, né? Mas o que não pode é você parar a sua refeição para ficar indo atrás dela, né? Insistindo, insistindo, insistindo para ela comer. Claro que você vai, né, tentar negociar, mas você não vai comer mesmo, tá gostoso, que pena, não sei o quê, vamos aí e tal, e vai, gente. Tem que ser desse jeito, porque senão vira um momento de estresse que não é saudável para ninguém, tá? Mas assim, manter aqueles horários que a família tem o hábito, come lá o horário da manhã, no almoço tal, o lanche da tarde, às vezes só a criança acaba fazendo, tá? Né? Às vezes a mãe não tem hábito de comer à tarde, porque só a criança come ali alguma coisa junto, né? Mas assim, café da manhã, almoço e jantar tem que seguir o horário da família, né? Chegou um novo integrante, a criança se adequa, né? Às vezes a família inteira muda a sua rotina por causa da criança, e isso é muito ruim para o desenvolvimento dela. Ela tem que entender que ela não é dominante, né? Ela está entrando no esquema, né? E sobre os alimentos, né, que a Fernanda perguntou, de manhã, ovos são melhores opções, no sentido de serem bem proteicos, criança, né, adora. Na creche a gente viu uma aceitação muito grande de omelete, um ovinho mexido, né? Iogurte, mas pode usar leite? Isso vai da individualidade de cada criança, e não é leite, é iogurte, é leite fermentado, é um outro tipo de alimento, tá? É muito legal que você coloca aveia, granola, frutinhas picadas, mas sempre, gente, sempre fruta, um tipo de fruta junto, tá? No de jejum, um tipo de fruta que seja com omelete, que seja com um iogurte com frutinha picada, no lanche da tarde. Se a criança quiser comer um lanchinho da manhã entre o de jejum e o almoço, um tipo de fruta. Varia, coloca aí uns 3, 4 tipos por dia, tá? Para não perder esse hábito, para não perder essa apresentação dessa variedade de frutas que a gente tem para as crianças, tá? No meio da tarde, alguma coisa com algum tipo de fruta, uma bolachinha saudável, um cookie saudável, uma castanha, né? Uma castanha de caju mais picadinha, cuidado com esse negócio de engasgar, não comer muito inteira, mas a gente já sabe que os dentinhos, né, estão praticamente todos ali, então não tem mais todos não, né, gente? A grande maioria.
não tem todo esse perigo de engasgamento e tal, mas sempre ofertar fruta. Se quiser, aquela criança que tem mais fome, também um iogurte de novo à tarde, com frutinhas. Tem aquela criança que quer um ovinho, pede, se a criança pede, gente, dá. Eu quero um ovo, faz um ovinho cozido para a criança à tarde. Porque se ela está pedindo, pode ser às vezes curiosidade, né? Principalmente se ela já está participando, se ela vê fazer na cozinha, gosta de participar, mas às vezes é fome mesmo, às vezes não, na grande maioria. Se a criança pede é porque ela tem aquela necessidade, está sentindo fome. Mas eu acho que não tem muito segredo, né? É fruta sempre e com alguma coisa, né? Sempre com alguma coisinha. Por mais que você que o vovô dê a bolacha, dá uma banana junto, dá uma maçã junto. Olha lá, de tarde, além de fruta, pipoca. Perfeito. Uma pipoca e depois uma tangerina, que é acidinha, vai combinar com aquele salgadinho da pipoca, né? Uma laranja para ela chupar, morder o bagaço, mas nunca deixar do hábito de oferecer a fruta junto, né? Por mais que tenha aí essa elaboração, assim, uma pipoca, um cookie, né? A gente sabe que tem cookie, a gente só faz com banana, aveia e pronto. É super saudável. Mas é legal também dar um pedacinho de maçã, um pedacinho de pera, porque é isso que vai formar o hábito, gente. Isso é glorioso na vida da criança. E é isso. Então, as opções que a gente tem. Bater uma vitamina também, sabe? Laranja com abacate. Não com um suco só, coado ali, sabe? Um suco de laranja coado. Isso não é saudável. O que é legal é você combinar as frutas, deixar pedacinho de fibra. É totalmente diferente. É outro alimento, entenderam? Monique, você falou sobre o ovo. O Davi gosta bastante de ovo. O pediatra dele mandou ofertar pelo menos 2 vezes na semana, mas às vezes vai um pouquinho além. Tem algum problema? Olha, Tranquilo? super tranquilo. Eu não sei, gente, essa questão de médico com ovo é meio polêmica, né? Lembra que ovo não podia, por causa do colesterol. Depois, ovo é que melhora o colesterol. Ovo é que. Então, ovo é um alimento polêmico. Porém, eu nunca tive dúvida desde quando eu comecei a estudar nutrição. Ovo é um dos alimentos mais completos que a gente tem. Eu já vi literatura, né, um pouquinho exagerada, falando que o ovo é o alimento mais completo depois do leite materno. E realmente, gente, é um alimento riquíssimo em proteína, em colina. Colina forma neurotransmissor. É um alimento muito, muito saudável. Eu não sei por qual motivo, Karina, a pediatra mandou 2 vezes por semana. Eu ouso dizer que você pode dar 2 vezes por dia se você quiser, sem problema nenhum. Tá bom? Eu como, às vezes, tem dia que eu como 3, 4. Tem dia que eu não como nenhum, mas assim, eu não fico seguindo uma regra, porque o ovo é um alimento totalmente saudável, natural, de preferência, né? Os ovos caipiras, se não tiver, os ovos que são... sabe o que você compra em feira, né? Não dá muito cru, né? O ovo precisa de 2 minutinhos de cozimento, pelo menos, para matar a bactéria. Sabe aquele ovinho de minuto? Eu comi a vida inteira, gente, eu nunca tive nada. E do caipira, tá? Do caipira, aquela gema bem amarelinha. E vamos que vamos. Tem gente que não pode nem ver, né? Tem gente que não pode nem ver, mas eu adoro. E ovo dá para você fazer grelhadinho, né? Que é aquele falso frito que você faz só com um fiozinho de azeite. Dá para fazer omelete, dá para fazer mexido, dá para fazer esse diminuto, né? Que você cozinha ali por 3, 4 minutos. E eu acho que enquanto ele quiser, enquanto ele pedir, você pode oferecer para ele, Karina, que ele não vai ter problema nenhum com isso, nenhum, tá? Salvo aquele ovo frito no óleo, né? Isso daí não é bom para ninguém, hein? Nada frito no óleo é bom para ninguém. De vez em quando mata, mas se for fazer parte de uma rotina alimentar, aí a gente já vai ter uma resposta negativa, mas eu não vejo por que restringir ovos. Eu acho que são alimentos super saudáveis. A Mari não gosta de ovo, Fernanda. Que triste, porque é um alimento que dá para você fazer tanta coisa. Mas assim, dá para você pôr num bolo.
Se eu puser em bolo, em preparo, tudo bem, mas olha, eu já cozinhei, eu já fiz mexido, eu já fiz omelete, crepioca, Aí ela sente o ovo ali. alguma coisa, principalmente a clara, às vezes a textura ela cospe na hora. É Tá alguma vendo? coisa da textura ou sabor, eu não sei. Eu já tentei, sei lá, mais de 20 vezes ofertar e Ah, então, é da não dá. individualidade da Mari, não Mas como gostar ela de um. come misturado, tipo, põe no bolo, essas coisas, aí quando eu faço as coisas eu ponho para pelo menos ela comer, né? Ter isso aí de alguma maneira. Mas Sim, o ovo, tudo que eu queria, já tentei 1000 vezes. Cozinha, igual oferece lá na creche, às vezes de manhã, né? Cortar o ovo cozido, corta assim de compridinho. não vai. E só a gema. Já, então, aí ela come um pouquinho, mas logo descarta, assim. Eu continuo ofertando, assim. O que mais, assim, foi mais ou menos a crepioca, às vezes ela aí rola, assim, porque tá bem batidinho, né? Eu acho assim, mistura com a farinha da tapioca e tal. Uhum. Moni, tapioca ok oferecer de café da manhã? Super ok, super ok. Não falei, acabei de comer Aqui em ovo. casa rola bastante. Pode, o tapioca é uma opção também, claro. Ah, o ovo, né? Você pode fazer igual você falou, ai, crepioca. Dá para você fazer crepioca com a tapioca, dá para você fazer com aveia, que a gente chama de aveioca. No lugar da tapioca, você coloca aveia. Dá para você fazer com farinha de quinoa, né? Porque às vezes a aveia tem glúten, quer oferecer glúten, embora não, a criança só não tem que comer glúten se ela tiver alguma especificidade, que é a doença celíaca, que você não pode consumir glúten. Mas sabe essa neura de, ai, gluten free, lac free, gente? Calma, né? A criança está ali em pleno desenvolvimento, a gente, depois na vida adulta, se ela quiser seguir aí um estilo de alimentação, eu acho que tem que ficar a critério dela. Enquanto cuidadores, né, e educadores que somos, pais, professores, nutricionistas, a gente tem que oferecer o que a gente tem de alimento e a criança escolhe, né? Mel já pode sim, tá, Gabi? Mel já pode, a partir de 1 ano já é seguro, porém, seguro no sentido de não, né, não causar ali o botulismo infantil e tal. Mas a gente não orienta de 1 ano para 2, porque nessa fase ainda não é legal adicionar açúcar, tá? Colocar um adoçante, por mais que seja natural. Então, a partir dos 2 anos, perfeito, o mel já pode adicionar. Açaí também, tá? Porém, vamos cuidar, porque a gente acha que açaí é uma coisa maravilhosa, doce, né? Eu adoro, acho uma delícia, mas não é aquilo lá, doce, tá? Esse açaí, às vezes, que a gente compra, vem com xarope de guaraná. É o açúcar puro. É, o... é mais açúcar que o próprio açúcar. É muito doce. Então, a gente acha açaí puro, açaí sem nada, e a gente adoça o nosso açaí com mel, com os outros açúcares que a gente tem naturais, tá? Nem que se for um açúcar cristal, mas assim, tomar cuidado, porque se você der açúcar de xarope, açaí com xarope de guaraná para criança, xarope de milho, qualquer tipo de xarope, a criança vai achar aquilo delicioso e vai estar mascarado. Não é o açaí, aquilo é outra coisa, né? Igual café com açúcar. Café com açúcar não é café, é uma bebida adoçada. E é difícil, né, Milena? Como é difícil tirar. Eu não tomo com açúcar, já diminui bastante com adoçante. Mas, assim, o que eram 8 gotas, hoje são 3. Então, eu já avancei. Mas, assim, é algo que é um desafio para mim. Sim, sim. Tem até o desafio do café, né? Eu já ouvi colegas meus nutricionistas falando, ó, o café sem açúcar é um desafio de 5 dias. Fica 5 dias tomando café como você sempre toma, sem açúcar. Depois do quinto dia, você não vai mais querer açúcar. Eu nunca fiz isso, e eu não sou muito de tomar café, né? Mas quando eu tomo é sem açúcar. Eu gosto, às vezes, de misturar um leite vegetal, um leite de amêndoa, fica gostosinho. Mas quem toma muito café e está acostumado com o café adoçado, é difícil mesmo, é complicado, porque o seu paladar totalmente adaptou daquele jeito. É difícil, mas não é impossível, tá? Então a gente consegue. Vamos lá, força. Não que criança tem que tomar café, hein, gente? Nós já fomos aí para outro lugar.
Aproveitando, então, criança pode um pouquinho de café? Olha, Tipo, misturar um leite com um pouquinho do café? depois dos 2 anos pode. Pode. Depois dos 2, tá? E assim, um pouquinho sem açúcar. E a criança ela tem que experimentar aquilo, uai. Mariana adora. Ela gosta? Mas, tipo assim, eu ponho. Ela não toma leite porque a mama ainda, peito, né? Aham. E aí ela não toma quase leite, mas ela vê a gente tomando café e começou a querer café. Eu falei, ah, você só pode tomar o café se for leitinho com café. Aí quando ela fala que quer, aí eu ponho, faço leitinho em ninho, né? Leitinho em pó, então eu ponho, por exemplo, uma xícara assim, aí eu ponho, fica beijinho, não fica nem coisa, só ponho um pouquinho do café lá dentro. Sim. E não põe açúcar nenhum, e ela toma a xícara inteira, achando que ela tá tomando um café lá, leite com café. Olha, que E aí gracinha. ela pede, eu quero leitinho com café, mas ponho bem pouquinho do café misturado no leite. Tá ótimo. E você É põe com muito o chique seu também. leite, Fernanda? Você põe com o seu leite? Não, com leitinho. Ah, leite ninho, Mas é verdade. que é o único jeito também assim, ela não pede, ela não toma leite todo dia por mamar. Ela já não mama tanto, mama para dormir só. Mas Aham. ainda assim ela não aceita o leite em outros horários, mas com café de vez em quando ela fala que quer um leitinho com café, se me vê tomando café, aí eu dou, porque é bem pouquinho e não vai açúcar, É. não vai nada. Tá Mas tomando eu, leite? eu já ouvi uma associação para não dar café para a criança, porque a criança fica muito ativa. Eu não acho que tem muita relação. Né? A criança já é ativa por si só, e graças a Deus que ela é, porque isso é sinal de saúde, né? E outros alimentos também, açúcar, excesso de açúcar deixa a criança muito mais ativa e hiperativa do que o próprio café, tá? Então, depois dos 2 anos, a criança vai pedir, tem que dar sim. Alguma das mães quer fazer mais alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida, quer ainda ficou com alguma questão? Pode ser sobre a seletividade, mas alguma coisa que envolva alimentação, aproveitando aí a presença da Monique. A Gabi falou que precisa sair. Saiu. Elis, você tem ainda alguma questão? Quer fazer alguma pergunta? Não. Acho que não, Monique. Você quer fazer ainda mais alguma consideração? Alguma Não, colocação? eu acho que essa conversa flui nesse sentido mesmo, né? As questões colocadas vão norteando a gente para florear bastante a conversa. E a única coisa que eu queria deixar para vocês é que eu estou disponível, como sempre. Caso as mães, depois dessas conversas, é comum, né, surgirem algumas dúvidas, algumas situações que lembra, né, que a gente conversou aqui, às vezes quer falar comigo, pode falar diretamente comigo. Quem não tem meu contato, meninas, pode passar para as mães, para os pais, para falar diretamente comigo e a gente vai tocando o barco aí nesse momento que a gente está todo mundo junto aí, né, gente? Longe, mas juntos. Quer finalizar, Mi? E a gente também pode continuar sendo esse. A Elis colocou uma questão aqui. Muito obrigada, foi bem esclarecedora. Eu até hoje estava dando só a gema do ovo. Ele devia estar dando só a gema do ovo por conta da alergenicidade da clara, alguma coisa a ver com alergia, porque às vezes, né, às vezes a gente escuta muita história, muita gente falando e tal, que o ovo pode dar alergia por conta, com certeza deve ser isso, por conta que a clara é mais alergênica, tá? Mas a orientação é, a partir dos 6 meses, quando a criança começa com a alimentação complementar, ovo inteiro, tá? Essa história de dar ovo depois de 1 ano, de ficar tirando a clara, só vai aumentar o risco dela desenvolver alergia quando entrar em contato com o alimento.
Então, pode dar o ovinho inteiro sem medo. Manda ver no ovo pro Renato aí, Elis. Monique, muito obrigada. Só Eu que tenho que te agradeço. agradecer por tudo, por ter aí acolhido nossa ideia, por estar aqui com a gente nessa manhã e que venham outros encontros. E é sim. isso que na verdade o nosso maior desejo é o nosso encontro presencial, né? Então que venham os próximos encontros, a gente junto, até porque a gente não vivenciou, né, muito, a gente está junto lá na creche, né, Monique? Sim. Você chegou logo depois, o turbilhão foi acontecendo. Passou muito rápido, assim como está passando, continua, né, gente? Parece que faz 1 ano e meio que tudo isso começou a acontecer. Então, assim, é o nosso grande desejo estarmos juntos para estar vivenciando isso, que é muito mais prazeroso ao vivo com as crianças, sentir a emoção, né? Esse momento de alimentação, principalmente quando elas começam a comer lá com os pequenininhos, é muito gostoso. Eu gosto muito dessa fase, é mágico. E só que a gente vai, né, gente, online mesmo, passando as orientações aqui, podendo ver aí o que a gente consegue ver, e logo, logo, se Deus quiser, com vacina para todo mundo. Vocês já foram vacinadas? Ainda não? Ainda está na faixa dos 47 ainda. Eu consegui por profissional da saúde. Eu tomei a primeira dose faz 2 semanas, mas foi assim, uma coisa muito bizarra, sabe? As meninas da enfermagem mandaram mensagem para mim: entra nesse link às 7 horas da noite. Se não fosse assim, eu não ia conseguir marcar. Aí eu entrei no link, marquei, e no dia seguinte, às 10 da manhã, tomei. Foi assim, eu nunca, jamais sozinha. Então, assim, vamos ficar de olho, vamos ficar entrando, porque a gente tem que insistir. É uma vergonha no Brasil, a gente está com tão pouco % da população vacinada. Você vê lá nos Estados Unidos, tem criança de 12 anos tomando vacina já. Mas, gente, a gente faz nossa parte, né? Vamos que vamos, porque é muito mais seguro, a gente tá imunizado, né? Embora não seja 100%, nada na vida é 100%. Vamos continuar sempre tomando cuidado, bonitinho, mas ir atrás dessa vacina aí, vacina já. A gente teve uma nova integrante aqui, ó. Aí a Nete chegou, e a Nete, a gente está aqui no finalzinho dando um tchau para a Monique. A gente gravou aqui a nossa conversa. Eu vou, depois que terminar a gravação, nós vamos disponibilizar lá no nosso blog, tá bom? Eu vou colocar, Monique, o blog ainda é o mesmo do ano passado, da Turma do Quintal. Então, depois a gente coloca a conversa lá. Daí as famílias que não tiveram acesso, como o blog é o nosso meio aqui, né, de comunicação, a gente publica a nossa conversa por lá. E aí a gente também coloca lá no grupo, então, Monique, falando para os pais que, né, você está à disposição, quem precisar pode entrar em contato com você também, caso precise. Mas como a Mia já falou, a gente só tem a agradecer aí por essa disponibilidade, esse papo super gostoso agora de manhã. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada por ser a nossa primeira convidada do Papo do Quintal. Olha, que honra minha, gente. Eu não sabia disso. Ai, a gente agradece mesmo, viu? Eu que agradeço, meninas. Estou à disposição. E a Nete que entrou agora, assiste o vídeo. Qualquer questão que você queira falar particular comigo, eu estou à disposição. As meninas têm meu contato, tá bom? Elis, obrigada também pela sua disponibilidade mais uma vez. Né? A gente teve também a Gabi e a Thalita que participaram até agora há pouco, e a gente agradece aí. Bom dia, meninas, para todas. Tenham aí uma boa semana. Beijos. Obrigada, Beijo. Vou encerrar aqui a gravação, tá, gente? Obrigada. Beijo. Beijo.